Amados, Pai do Senhor para todos. Paz, querido. Pai do Senhor para todos, aqui é o Diácono Paulo. Estou neste momento no meu canal, estou aqui com meu amigo, tendo a oportunidade de estar com ele aqui. O nome dele é Natan. Saúde, Natan. Amém. Paz do Senhor a todos. E aproveitar que é um servo de Deus e eu também sou pela misericórdia do Pai. Estamos aqui para tratar um tema muito interessante. Eu acredito que já deve ter uns 4 anos ou mais que nós gravamos o último vídeo junto. E Deus nos proporcionou e estamos aqui hoje para gravar um tema abrangente e grave para os dias de hoje. Também quero tratar aqui com o nosso irmão Natan sobre o porquê das pessoas terem perdido o temor a Deus. E eu posso até abrir um parênteses e dizer o porquê até os crentes, até os cristãos têm perdido o temor a Deus. É bíblico ou não é bíblico esse sinal? Um sinal muito importante, porque outrora todos obedeciam à risca a voz de Deus, tinham temor, se alegrava quando Deus exortava, se alegrava quando Deus fortalecia, em modo geral. Então, o porquê disso? E eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? O nosso irmão Natan tem uma base de um versículo e nós vamos trabalhar nesse versículo e no que o Espírito Santo continuar falando. Lê para nós, Natan. Amém. Vamos ler aqui então Profeta Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13. Isaías 29, versículo de número 13. Diz assim: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Já começando como base, então, Isaías 29, versículo 13, o Senhor ele estava falando que o povo, o temor, entre aspas, que o povo demonstrava para o Senhor, estava baseado simplesmente em rituais, ou para trazer bem para os dias de hoje, o temor que o povo tinha era simplesmente em aparência. É como se fosse, para fazer como eu posso dizer, uma comparação bem simples. É como se eu achasse que Deus se preocupa com eu andar de terno e gravata e eu posso simplesmente fazer isso e falar coisas torpes, falar palavrões, falar coisas indecentes, mas pensar, não, eu estou com uma boa aparência, Deus está se agradando. É mais ou menos isso que o profeta Isaías, através do Espírito Santo de Deus, está falando. E o tema, como disse, é porque o povo tem perdido o temor. O apóstolo Paulo cita nas cartas, né, muitas vezes falando um pouco sobre coisas severas, ou que pelo menos nos parecem severas, mas na verdade o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é: temos que ter temor ao Senhor porque Ele é santo. Ele fala em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, não se conforme aos moldes, às coisas que o mundo nos ensina. Mas ele diz assim: transformai-vos, deixai ser transformados pela renovação do entendimento, deixar o nosso entendimento ser renovado por aquilo que Deus nos ensina. Por isso fala renovo, porque o mundo nos ensina algo que é natural, mas é errado. Mas aí Deus ele nos traz um entendimento renovado, que é a transformação pela renovação do entendimento, que a palavra diz. E o irmão Paulo, né, o diácono Paulo, continuando um pouco, e novamente eu estarei falando um pouco sobre Natan, só quero fazer mais uma pergunta. Sim. E você acha que as mensagens nos dias atuais têm sido um impulso para isso acontecer nos dias de hoje, o temor acabar? Você acha que as mensagens hoje em dia, vou ser mais claro, você acha que o inimigo hoje em dia tem usado qualquer tipo de pessoa para trazer mensagens hoje, a ponto do povo todo, até mesmo de crente, começar a perder o temor a Deus? Tem possibilidade disso? Isso que você falou é muito forte, e eu vou não só comentar sobre isso, afirmando, mas deixando um texto bíblico. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9, diz assim: enganoso é o coração
mais do que todas as coisas, e perverso, ele é inclinado para a perversidade. E continua dizendo, quem o conhecerá? E o versículo próximo, versículo que é o número 10, diz, eu, Senhor, conheço, e eu creio que os irmãos conhecem a palavra, mas o que eu quero dizer? Enganoso é o coração. Provérbios de Salomão diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Onde eu quero chegar? Questão de pregações poder contribuir para a falta de temor. Infelizmente, a gente fala com tristeza, mas algumas pregações de hoje em dia contribuem para a falta de temor, porque não se prega um Deus santo, não se prega um Deus como o Salmo de número 7 diz que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Ah, mas Deus se ira? Sim, a Bíblia diz que ele se ira. Ele estava irado. Inclusive, o sacrifício de Jesus na cruz foi para que fosse descarregado a ira de Deus sobre todos os pecados e transgressões do mundo. Onde eu quero chegar? Que as pregações hoje em dia, elas ensinam a pessoa a ser exaltada. Vitória, honra, Deus vai te honrar, Deus vai restituir. Deus faz essas coisas sim. Só que a pregação de João Batista no Novo Testamento, lembra como era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Traduzindo, para alcançar o reino de Deus, tem que haver arrependimento. Uma coisa leva a outra. Arrependimento, deixar as práticas que não agradam a Deus. E isso quase não é pregado, levando a uma falta de temor, porque ao invés de ser ensinado os mandamentos de Deus, ao invés de ser ensinado aquilo que Deus quer de nós, é ensinado que a sua vitória vai ter sabor de mel, nada contra louvores, gosto muito. Prosperidade, né, é ensinado que você será exaltado, só isso, só essas coisas. Próspero, e se perde um temor, se esquece que Deus ele nos mostra apenas dois caminhos. Deixo-vos hoje o caminho da vida e da morte. Escolhei-o. É o que Deus fala na palavra. Amém. E a questão, como eu disse, do temor. É banalizado as coisas santas, é banalizado Deus como apenas alguém que vai dar presentes para quem pede. E sabemos que não é bem assim. Temos que ter temor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o povo, na maioria das vezes, não tem sabedoria por não buscar conhecimento de Deus. O povo só busca as coisas que Deus pode dar. Só querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Aleluia. Falando ainda sobre a questão do temor. É perdido o temor, é banalizado, né? Coisas erradas vão entrando, vão se misturando com as coisas que deveriam ser santas. E vai se banalizando, vai se perdendo o temor. Vai talvez pensando que não há, como eu posso dizer, uma severidade com as coisas, vai talvez pensando que não haverá uma resposta de Deus, embora a Bíblia deixe claro que Deus ele não se deixa escarnecer, né? Verdade. Diácono Paulo. Amém. Amados, estou muito feliz de poder cooperar com isso. Creio que todos que verem esse vídeo, ouvirem o áudio, serão edificados. Porque lemos aqui em Isaías 29, versículo 13, é o que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias. Só que o nosso objetivo nesse vídeo é fazer igual o profeta Ezequiel profetizou no capítulo 33 desse livro dele, composto pelo nome dele, Ezequiel, porque começa a falar sobre o ofício do profeta de Deus. E no versículo 6 adiante, vai começar a falar que o ofício do atalaia de Deus é pregar a verdade, instruir a verdade, independente se o povo vai gostar ou não, independente se vão agradar, aplaudir ou não, o atalaia do Senhor, ele faz aquilo que o Espírito Santo manda para que não seja cobrado. E ele exorta com autoridade do Espírito Santo. Enquanto tiver voz de Deus na verdade, a verdade que liberta. É por isso que nós temos que abrir esse texto de Isaías capítulo 29 e observar que, independente da multidão, independente do tanto de denominações, vemos claramente. Como nós vemos, Diácono Paulo? Através dos frutos. A Bíblia diz claramente que existe frutos, obras da carne, e começa a falar sobre elas. E a Bíblia fala diferentemente, por mais que está no mesmo capítulo, diferentemente, obras do Espírito. E é totalmente diferente, é separado. Tem uma barreira. Só que as pessoas hoje em dia confundem. Elas querem ter o fruto do Espírito, elas querem ser cheias do Espírito e pegam um pouco da carne e falam, a carne domina sobre nós. É o que o profeta Isaías, com certeza, ele estava chorando aqui.
Porque um profeta, que é uma atalaia de Deus, quando ele vai pregar, o que Deus manda, muitas das vezes dói. É por isso que o profeta Jeremias, no livro todo, ele sempre chorou. Ele sempre angustiou. E detalhe, o profeta Jeremias, toda a vida, ele pregava exortação para o povo se converter a Deus de novo. E o povo hoje em dia, os preleitores hoje em dia, não se escandalize. A maioria tem sido, sim, usado pelas trevas. Por que, Diácono Paulo? Porque quando a carne fala mais alto, é uma brecha o suficiente para o inimigo entrar. E se o inimigo entrar, não vai ter palavra de salvação, não vai ter palavra de transformação, de santidade. Porque o inimigo não quer que você seja santo. Glória a Deus. O inimigo não quer que você, aleluia, seja salvo. O inimigo não quer que você, aleluia, busque e sirva a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E eu sinto a presença de Deus ao falar nisso. É por isso que Isaías capítulo 29, versículo 13, menciona claramente: ei, o povo está confundindo, está adorando talvez de boca para fora. É verdade. E quão real é o dia de hoje? É verdade. Quão real é os dias de hoje essa profecia? A Bíblia diz que será que quando Jesus vier achará pelo menos fé na terra? Aleluia. Nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas você tem que entender que você não pode se esfriar. Porque aqueles que se esfriar não herdarão a terra prometida. Amém? Glória a Deus. Eu não quero que você seja rígido demais. Eu não quero que você siga doutrinas exageradas demais. Eu não quero também que você seja relaxado demais. Porque tanto esse como esse lado não herdará a terra, não herdará o céu, melhor dizendo. Eu quero que você seja temperado conforme o Espírito Santo. E se você for temperado conforme o Espírito Santo quer, eu tenho certeza que você vai adorar de coração. Aí um tema abordado através do Espírito Santo de Deus nessa tarde, e se Deus permitir, antes de eu ir embora para Mato Grosso, eu teria a oportunidade aqui na minha cidade, em Governador Valadares, Minas Gerais, de gravar mais vídeos com o nosso amigo Natan, meu amigo, homem de Deus, porque isso aqui vai falar com alguém. Amados, é o porquê estamos perdendo o temor. Por quê? Se não tivéssemos perdendo o temor, oraríamos muito mais sabendo que Jesus está voltando. Buscaríamos muito mais a santidade. Aleluia. Oraríamos, jejuaríamos e vigiaríamos muito mais do que hoje. Pode ficar à vontade. Eclesiastes, capítulo de número 10, fala que uma mosca. E olha que detalhe, uma mosca, um animal, na verdade um inseto insignificante, um inseto, um pequeno inseto, uma mosca que já é insignificante, e o versículo diz assim: uma mosca morta. Aleluia. Uma apenas mosca morta no incenso, no unguento do perfumador, pode danificar todo o incenso, todo o perfume, Aleluia. todo o trabalho do perfumista. Eclesiastes capítulo 10. Como assim? Eu não entendi, eu vou te explicar. Estamos falando sobre a questão do temor. Poderíamos falar sobre adoração, sobre várias coisas, mas a questão é: você está ali fazendo algo para Deus e uma mosca morta, ou seja, apenas uma brecha para o inimigo, deixar entrar algo pequeno. Aquilo no meio é como Jesus falava: cuidado com o fermento dos fariseus, que eram as coisas que eles ensinavam, bagunçado, misturado. Em vez de ser a palavra de Deus, eles misturavam coisas de homens, coisas de Deus, faziam uma mistureba, né, para ficar agradável. E é mais ou menos isso a questão da perca de temor, porque vai misturando, chega um ponto que já não se tem mais temor, porque é uma mistura, já não é mais a palavra de Deus, já é algo falsificado, como o apóstolo Paulo fala: ei, ainda que um anjo desça do céu e apresente um falso evangelho, um evangelho que não é o verdadeiro, seja amaldiçoado, seja anátema. Por quê? Porque só existe um evangelho, só existe uma palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é assim, sim, não, o que passar disso é de procedência maligna. E o interessante, Natan, o Espírito Santo falou poderosamente de sua boca, porque a mistura de pensamento, de instruções humanas com a unção, com o Espírito Santo. E observe que dentro do que nós lemos no começo, do capítulo 29 de Isaías, e no versículo 13, no final do versículo vai falar isso. Porque o povo, ele começa a perder o foco.
Eles começam a adorar, talvez nem falar em línguas, ou pregar, ou fazer, ou louvar, mas da boca para fora. E nós temos que ser dentro do nosso coração. E por que fazem isso? Por causa disso aqui, ó. No final do versículo, se afastam para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Só em mandamentos. Aleluia. Em que foi instruídos. É esse tipo de coisa que eu quero abordar com os irmãos. O tipo de mandamentos aqui instruídos por homens se chama, atualizando, como falsos profetas. Falsos mestres. No tempo de Jesus existia, no tempo de hoje está se alastrando. Diácono Paulo, como eu posso perceber um falso profeta? O falso profeta, a primeira evidência dele é a mensagem dele não vai ser centralizada em Jesus. Eu estou dizendo questão do que Jesus falou. Jesus sempre falava assim, olha, não peques mais, me siga. Hoje o falso profeta fala assim, não, pode isso, pode aquilo e pode aquilo outro. Por quê? Aquilo que ele não vive, ele ensina que é normal. Que pode fazer à vontade. Quantas pessoas hoje, no mundo gospel hoje, na atualidade, têm pregado, cantado louvores carnais, coisas para a sua própria consciência. Sabe por quê, irmãos? Não é porque ele é usado, não. Pode ser famoso que for, não é por causa disso, não. É porque eles não querem a santidade de Deus e instrui, como o profeta Isaías diz, com mandamentos de homens. Verdade. Isaías, nós temos uma palavra para finalizar para você. Vou dar o meu conselho rapidamente. Eu quero que o meu amigo dê o conselho dele. Tome cuidado. Jesus está voltando. Dom não salva ninguém. As igrejas não estão salvando ninguém. O que vai salvar você e eu é o seu temor com Deus. E não estou dizendo temor em medo. Estou com medo de Deus. Não. Estou dizendo o temor em obediência. Em amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Deus abençoe. Esse é o meu conselho. Cuidado, vigie. E volte ao primeiro amor. Fique à vontade para terminar. Finalizando já então, falamos sobre temor, falamos sobre a falta de temor em meio aos servos de Deus, aos cristãos, né, aos crentes. Em cima desse vídeo, baseado nessas palavras inspiradas que o Senhor ele vai colocando no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. Busque ter mais temor ao Senhor, busque ter mais respeito. Se você é cristão, continue buscando, continue se santificando, continue buscando a palavra de Deus, continue buscando agradar ao Senhor. Amém. Continue buscando as coisas de Deus. Certa vez o apóstolo Pedro, ele foi instruído, ele foi solto da prisão, instruído a não pregar mais o evangelho. Ele disse, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Guarde essa palavra. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Finalizou com essa palavra. Glória a Deus. Amados, isso aqui foi um estudo tremendo, foi vários versículos, tudo inspirado pelo Espírito. Amém? Compartilhe, curta esse canal, se inscreva. E o meu amigo também tem um canal. Fala aí, Natan. Amém. É fácil de achar no YouTube, Natan Medeiros. Bem simples mesmo, Natan Medeiros. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe a todos e ore por nós. Nós estamos orando pelo Brasil. Amém. Deus ainda tem um grande propósito pela nação. Eu creio. Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus.